Olá, laringoscopista! Hoje a gente vai conversar aqui sobre choque hemorrágico e como você deve conduzir hemodinamicamente esses pacientes aí. Se você trabalha no SAMU ou se você recebe um paciente desse na UTI ou no pronto-socorro, tá? Eu tenho informações muito interessantes aqui, principalmente em relação a metas pressóricas e hipotensão permissiva, certo? Se você gosta de se atualizar e de se manter atualizado conforme esses artigos novos saem, esses protocolos novos saem, se inscreva no nosso canal porque eu sempre estou trazendo esse conteúdo aí de qualidade. Então, no choque hemorrágico, ele vai muito além do choque hipovolêmico. A gente sabe que o choque hipovolêmico, basicamente, você tem que fazer uma reposição de cristalóide para o paciente, né? Tem que repor o volume que ele perdeu. Na maioria das vezes por desidratação, por uma diarreia, por vômitos, mas o choque hemorrágico ele é diferente, tá? A abordagem do choque hemorrágico ela é bem diferente da abordagem do choque hipovolêmico. O choque hemorrágico, em primeiro lugar, você tem uma perda volumétrica ali, né, de hemocomponentes, de sangue total, basicamente, e ele é classificado em quatro graduações diferentes. Quando o paciente está, assim, ele perde uma quantidade ali pequena de sangue, 500 ml, 600, 750 ml, as repercussões hemodinâmicas, elas existem, mas elas não conseguem causar hipotensão arterial. São repercussões presentes, já começam em estado de choque, mas o paciente ainda não fica hipotenso. Já no grau 3 e no grau 4 de choque, para que fique bem simples na sua cabeça, o paciente tem já hipotensão arterial e taquicardia compensatória. Isso já caracteriza o grau 3 e o grau 4 de choque. No final das contas, quando você estiver atendendo, né, um paciente que teve uma hemorragia ali, você não vai ficar calculando se ele está no grau 1, se ele está no grau 3 de choque. Você simplesmente vai olhar para ele, vai monitorizar e vai perceber. Caramba, está hipotenso e taquicárdico. É um choque hemorrágico já grau 3 ou 4. A gente tem que ser mais cuidadoso em relação a esses pacientes, porque o grande tratamento para eles vai ser a reposição de hemocomponentes. Você tem que repor ali as hemácias que ele perdeu e, quiçá, os outros componentes do sangue, tá? Plasma e plaquetas, na maioria das vezes. Então, o que é que há de novo em relação ao choque hemorrágico? Em primeiro lugar, há uma recomendação oficial de fazer a ressuscitação volêmica desses pacientes com ringelactato, em preferência ao soro fisiológico. Soro fisiológico, cada vez mais, tanto pelo Surviving Sepsis Campaign, que aborda os choques sépticos, quanto o choque hemorrágico, você joga o soro fisiológico, o soro hemorrágico, você joga o soro fisiológico para lá e você vai dar prioridade para o ringelactato. Porém, muito cuidado. Existem já recomendações do Guideline Europeu de 2019 para você fazer no máximo até 1 litro de ringelactato. Pois é, meus amigos e minhas amigas, é muito comum que você pegue um choque hemorrágico e você queira fazer ali 2, 3, 4 litros de soro e isso vai aumentar a mortalidade dos seus pacientes. Eles constataram que quando você chega em 1,5 litro de ringelactato, no choque hemorrágico mesmo, você já está aumentando a mortalidade dos pacientes em 2 vezes. Porque você está hemodiluindo, você está fazendo ali uma diluição principalmente dos fatores de coagulação para eles, tá? Então, a primeira sacada aí do Guideline Europeu de 2019, no máximo até 1.000 ml de ringelactato, no máximo até 1 litro. E a prioridade, o foco máximo é controlar o sangramento. Infelizmente, nem sempre você pode ir lá e fazer uma compressão mecânica, né? Digamos que o paciente teve um corte aqui, simplesmente você começa a comprimir aquela área e está resolvido. Aí você é mais permissivo em relação à reposição volêmica. Porém, se é um trauma abdominal, uma lesão esplênica, uma lesão hepática, qualquer coisa que você não consiga controlar naquele momento, você tem que ser mais restritivo, tá? E aí entra um conceito fundamental que poucos médicos conhecem e poucos médicos aplicam, que é a hipotensão permissiva, a hipotensão controlada.
A gente sabe que no Surviving Sepsis Campaign, para o choque séptico, agora em 2021, a nossa meta pressórica mínima é uma pressão arterial média aí de 65 milímetros de mercúrio. Já no choque hemorrágico, você deve focar numa pressão arterial média entre 50 a 60 milímetros de mercúrio, de pressão arterial média, tá? Se você se basear na pressão sistólica apenas, é de 80 a 90. Então, isso é para evitar que você aumente muito a pressão do paciente e você piore o sangramento. E aí, meio que casa, né? Você só pode fazer ali até 1 litro de cristalóide, de ringue lactato, e aí você vai falar, caramba, Tiagão, só posso fazer 1 litro e o paciente vai ficar hipotenso, né? Eu queria fazer mais. Pois é de propósito. Os limites pressóricos são menores, tá? E aí você é mais tolerante em relação a isso, para dar uma perfusão mínima cerebral, para dar uma perfusão mínima renal, mantendo uma pressão sistólica ali no máximo até 90, entre 80 a 90, e aí você vai segurar o paciente assim até você fazer o controle do sangramento. Se é uma cirurgia que ele tem que fazer, se é uma compressão mecânica que ele tem que fazer, quando você controla o sangramento, aí você pode fazer uma meta pressórica maior, porque você aumentando a pressão arterial, você não vai piorar o sangramento, né? Você não vai fazer com que o paciente sangre mais. Pode acontecer que você faça 1 litro de ringue lactato e o paciente ele não chegue nessa média aí de 80 a 90 de sistólica ou 50 a 60 de pressão arterial média. E aí você pode ligar uma medicação vasopressora, por exemplo, a noradrenalina, para que ele chegue nessa meta aí, tá? Sem você ter que ficar fazendo muito volume. A gente é muito mais restritivo em relação ao volume, lembrando que isso é até você fazer o controle do sangramento, certo? E a prioridade máxima, o que você deve realmente fazer é a reposição volêmica do paciente com concentrados de hemácia. Esse é o foco principal. O paciente está perdendo sangue, a gente vai evitar dar soro, no máximo 1 litro, e vamos fazer a reposição com concentrados de hemácia, fundamentalmente. E existe ainda a possibilidade de você ativar o protocolo de transfusão maciça. E aí a gente assume aquela padronização, né, de 1 concentrado de hemácia para uma aférese de plaquetas, que geralmente tem entre 4 a 8 concentrados de plaqueta, e um plasma, certo? Uma hemácia, uma aférese de plaquetas e um plasma. 1 para 1 para 1. Se você pega um paciente extremamente taquicárdico e bem hipotenso, já de início, você deve iniciar o protocolo de transfusão maciça já. Para esse paciente está declarado que todo o concentrado de hemácia que for feito para ele vem junto de uma aférese de plaqueta e vem junto de um plasma também. Porque se você fizer só concentrado de hemácia para ele, 2, 3, 4, 5 concentrados de hemácia, você está repondo as hemácias, mas você não está repondo plaquetas nem fatores de coagulação. Então, desde o começo, se o paciente está muito grave, você já faz 1 para 1 para 1. E aí o foco principal é controlar o sangramento desse paciente. E uma outra substância fundamental que você pode utilizar em até 3 horas do trauma é o ácido tranexâmico, o famoso Transamin. E lembrando que eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui no meu canal, tá? Não sou patrocinado por nenhuma empresa. E lembrando também para você se inscrever no nosso canal, que ajuda a gente a crescer e continuar esse trabalho aqui. Então o Transamin você pode fazer 1 grama ali em até 3 horas, né? Isso daí dá 4 ampolas de Transamin, já que cada ampola tem 250 miligramas. Você joga ali no sorinho de 100, corre para o paciente e depois você deixa 1 grama em infusão contínua durante 8 horas. Dessa forma, você ajuda o paciente, né? Já existem evidências científicas que isso beneficia mais do que traz malefícios, tá? É muito vantajoso fazer isso apenas em até 3 horas, tá, meus amigos e minhas amigas? E numa situação de trauma abdominal, trauma torácico, perda volêmica por algum membro, é nessa situação aí. Cuidado para usar o ácido tranexâmico em outras situações que não há validação científica, tá? Eu estou falando aqui de uma situação específica. Outras medidas que você tem que ter cuidado em relação ao cálcio do paciente
porque para o sangue coagular bem, nós precisamos de um ambiente com 3 elementos aí muito bem equilibrados: o cálcio, o pH e a temperatura. Então você sempre tem que estar solicitando cálcio para o paciente e deixa ali o cálcio na faixa padrão, né, na faixa normal, até um pouquinho mais alto se você quiser, porque os concentrados de hemácia, eles têm um citrato que baixam o cálcio e de preferência você repõe o cálcio ali com o cloreto de cálcio, que é 3 vezes mais concentrado que o gluconato de cálcio. Dá para fazer 10 ml como dose de cloreto de cálcio, tá? Outra coisa que você tem que sempre estar de olho é o pH, como eu falei, né? E a temperatura dos pacientes, meus amigos e minhas amigas. Sempre que você reduz abaixo de 35 graus Celsius, cada grau que você reduz para baixo, né, 34, 33, 32, você baixa em 10% a coagulação do paciente, a função da coagulação do paciente. Então você tem que ser neurótico com temperatura. Esquenta a sala, cobre o paciente. Se você vai fazer aqueles 1000 ml de ring lactato, você aquece ele antes de infundir no paciente. Se você está fazendo hemácia, aférese de plaquetas, plasma, você aquece esses elementos antes de infundir no paciente. Você pode colocar uma manta térmica no paciente, um dispositivo que faz circular ar aquecido pelo corpo do paciente. Isso é fundamental para que o seu paciente não pare e não tenha prejuízo na coagulação dele por causa de hipotermia. E isso acontece na vida real e eu já vi paciente morrer por hipotermia numa sala extremamente gelada, o abdômen aberto e ninguém conseguia esquentar esse paciente. Na época eu era residente e dei algumas sugestões, mas acabou que não me escutaram. Infelizmente o paciente morreu por hipotermia, tá? Então não desvalorize a hipotermia. Outra coisa importante é a meta de hemoglobina dos pacientes em choque hemorrágico. Você não precisa deixar o paciente com hemoglobina de 12, 13, 14. A meta é entre 7 a 9 gramas por decilitro de hemoglobina, tá? A gente sabe que cada concentrado de hemácia, ele aumenta mais ou menos 1 ponto na hemoglobina do paciente. Então, se você pega um paciente com uma hemoglobina de 3, hipotenso, taquicárdico, provavelmente aí, assim que controlar o foco do sangramento, você vai ter que fazer 4 unidades de hemácia, 4 aféreses de plaquetas e 4 plasmas para ele, tá? Porque ele vai sair ali de 3, com mais 4, vai chegar no 7 de hemoglobina. Você não precisa ser, assim, colocar o paciente 10, 11, 12, no máximo até 9, certo? Então, eu acredito que essas são as grandes diferenças de conduzir um paciente num choque hemorrágico. São informações bem pontuais, bem específicas, são informações objetivas também. Isso é muito interessante e eu espero ter te ajudado como médico, né, a ter uma visão diferente em relação ao choque hemorrágico. Sugiro que você compartilhe esse vídeo aqui no seu grupo de plantão, no seu grupo de médicos, porque é importante que os nossos colegas saibam sobre essas diferenças, né, do choque hemorrágico. Eu também citei aqui o Surviving Sepsis Campaign para fazer uma comparação. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Espero ter te ajudado na sua prática clínica aí. Um grande abraço do seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau!